Mas agora, guys, antes de irmos, eu quero fazer um reactingzinho pra todos vocês, porque eu vi pouquíssimas comoções no meu Twitter em relação a isso. E eu acho isso algo muito grande, mano, e muito pica, né? Infelizmente, vamos ter que ir sem o chatbox, porque o meu chatbox da Kik ainda tá bugado e nós só temos o da Kik aqui, tá ligado? Não, esse react não é react da praia, guys. É um react muito mais sério e melhor, na verdade. O Rakan News postou, olha só. Stellai encaminha a volta do core finalista do CBLOL pela Vorax em 2021, juntamente com jovens promissores para disputar o circuito desafiante. Bem encaminhado, Forlin, ou seja, sai o Zequinhas do top, que antes era o Zecas, e entra o Forlin. Sai o Melchior e entra a Juni. Sai o Aituza e entra o Crashiel. Sai o Celo e entra o Matsukaze. Sai o Cavalo e entra o Oz. E sai, não lembro quem que era o coach desse time, e entra o Kalec. O coach era o Reversed e mais alguma pessoa que eu não me lembro agora. Eu só acho que o Rakan News forçou um pouquinho falando de jovens talentos, né? Jovens talentos com Crashiel, o Oz, Kalec como coach e Forlin é meio a sacanagem, né? Mas, vamos conversar um pouquinho sobre essa line. O Forlin, ele é um jogador um pouco antigo, na verdade, do circuitão. Ele começou a carreira dele, vamos ver quando. Forcei um pouquinho num pouco antigo. Ele começou em 2023, na verdade, mês 5. Então, assim, nem começo do mês foi, tá ligado? Isso ele começou no Cebolão, tá ligado? Na qualificatória do Cebolão. Ele não, na verdade, ele não é velho não, mano. Pra mim, ele era um do, tipo assim, de umas levas do circuitão que tá desde 2021, tá ligado? Lá no final do Academy, né? Mas não, ele é novo. Na verdade, eu lembro que o Forlin, ele deu muito azar na carreira dele, me lembrando agora. Não ironicamente falando, porque todos os projetos em que ele participou, ele tava em projeto cagado, tá ligado? Em projeto ruim, projeto fraco. Por exemplo, ele entrou em um fluxo todo cagado e no meio do campeonato. E o fluxo sempre teve times horrorosos. O fluxo, mano, no Academy, ele ainda é pior do que é no CBLOL, tá ligado? Então, ele não é o melhor top laner, não é o mais promissor de sua role, mas eu acho que ele, na verdade, é melhor do que a gente possa pensar, tá ligado? A Juni agora, acredito eu que ela esteja desde que ela entrou no competitivo. Essa daqui é a primeira experiência competitiva dela sem ser em campeonatos inclusivos, né? Aqui, ó, Ignis Cup, tudo. Acredito eu que a grande maioria, pelo menos, dos campeonatos em que ela participou, era campeonato inclusivo. O que eu quero dizer com isso? Ela era melhor sem folga, não, com muita folga, entendeu? E sem dúvidas alguma. Ela era a top 1 jungle e, tipo, a top 2 tinha, mano, um abismo muito grande em relação a ela. Eu acho muito bacana terem contratado ela. Eu não sei exatamente o porquê que ela não era contratada antes. Eu não sei se ela tem problemas off-game ou in-game, né? Que daí a gente não tem como saber. Mas em termos de qualidade de gameplay dela, ela é melhor do que, tipo assim, 90% dos junglers até... Não, 90% eu forcei, mas que 50% dos junglers do circuitão, tá ligado? Quer ver? Na verdade, vamos... Ligpedia, circuito desafiante. Vamos ver aqui quantos junglers ela é melhor. Aqui. Melhor do que o Drake Hero? Cara, talvez vocês me hateiem, tá? Talvez. Mas eu vejo ela sendo no mesmo nível até do que Drake Hero. Eu estou falando seríssimo. Estou falando seríssimo. Eu assisti o Drake Hero e eu assisti a Juni. Só que... Espera. É que o Drake Hero sempre jogou em campeonatos que não eram inclusivos. A Juni sempre jogou em campeonato inclusivo que o nível é muito baixo, tá ligado? Mas ela é muito boa. Vocês estão falando que, por exemplo, ela pegou... Ele é top 1 solo kill e eu já fui. Ela também. A Juni, por diversas vezes, pegava top 1 e de forma sólida era top 10 solo kill, entendeu? Então, assim... Ela é muito boa, tá ligado? Ela é muito boa.
Melhor do que o Sting? Não. Melhor do que o Dizin? Vejo ela sendo melhor do que o Dizin também, tá? Vejo ela sendo. A Juni, me lembrei agora, eu acho que a maior característica e também o maior problema dela é que a Juni tem uma Simple Pool muito específica, tá ligado? Muito específica. Ela joga de Evelynn, ela joga com campeão, como que eu posso dizer? Deixa eu mostrar para vocês, ó, os mais jogados dela. Ela joga de Briar, ó, vai, Evelynn, Briar, Viego dela 2/3, Xinzao 3/1, Gwen Jungle, Nidalee Jungle, Thalia, Diana, tá ligado? A Simple Pool dela, tipo, como ela era a melhor do time, ela queria ela carregar, tá ligado? Ela carregar. Então ela sempre picava esses campeões mais carryzões assim, tá ligado? Quem que era o jungler do Flamengo? Yamp. Ela não é melhor do que o Yamp, mas eu preferiria contratar o Yamp do que ela. Aqui era o Wiz, aqui é o Wiz não... Aqui era o Stinner, não. Aqui era o Aegis e o Doom, não. Rise Gaming, quem que era o Rise Gaming? Rise Gaming começou sendo o Taichi, daí o Taichi saiu e virou outro. Não, o Melchior era da Stellai e aqui era a Sarolu. O Rise Gaming teve outro jungler. Não era o Melchior, não. O Melchior era Stellai. Na verdade, eu forcei um pouco dizendo que ela é melhor do que... 50% dos junglers do circuito. Ela não é, né, na verdade. Talvez ela seja melhor do que 1 ou 2, no máximo, tá? Mas ela é uma jungler muito promissora e vejo ela sendo mais promissora do que muitos que estão num circuito desafiante. Eu acho que dessa forma fica melhor, tá ligado? Enfim, vejo muito potencial nela, quero muito ver ela performando. E acredito que o Crashel, que é o mid laner dela, vai ser completamente puta dela, tá? O Crashel deve picar Galio, TF, esses roleplays assim, pra ela picar determinados piques e ela carregar. Escuta o que eu tô falando. O Crashel sendo contratado como mid laner, cara, assim... Eu gosto do Crashel, não tenho nada contra ele, mas será que não é um pouquinho desperdício contratar o Crashel? Porque, veja bem, vamos falar sobre o esqueleto desse time. Como você tem Matsukaze e o OsBG, que são 2 jogadores velhos e conseguem coordenar e liderar, por que contratar outro jogador velho que é o Crashel? Tá ligado? Tipo, talvez contratar algum jogador novo que esteja começando a carreira dele agora, ou não tão novo, um meio termo, sabe? Tipo, tem o novinho, tem o novo, tem o intermediário, contratar esse intermediário, saca? Aí tem o intermediário, aí tem o velho, tem o muito velho e tem o Tutankhamon, que é o Crashel, tá ligado? A múmia. Então, assim... Eu gosto de Matsukaze no time, eu gosto de Woz. Mas pra mim era ou o Crashel ou o Woz. Se for contratar o Crashel, não contratava o Woz. Se for contratar o Woz, não contratava o Crashel. Entendeu? Porque não tem necessidade de ter um esqueleto tão velho assim, mano, tão antigo para o circuitão. Entendeu? E eu tô falando isso não necessariamente... eu acho que isso piora o nível do time. Saca? Eu acho que o time ele fica muito limitado. Porque a grande maioria, o time ele é composto por 5 players. 3 deles são idosos e andam de bengala, tá ligado? Aí agora você compor o time com 3 jogadores, 2 jogadores muito novos e cruz, que é Juni e o Forlin, e botar algum player intermediário na mid laner ou no sup, faria muito sentido, tá ligado? Se eu, na verdade, olhando para o time aqui, fosse escolher, eu escolheria não contratar o Woz e contratar um suporte intermediário, entendeu? Porque o Matsukaze conseguiria micrar esse sup. E o Crashel, com a sua experiência, passaria muita coisa para a Juni, entendeu? Porque mid jungle é muito bom, né? Ter um equilíbrio ali, tá ligado? Agora, Matsukaze e Woz, eu acho que dava para ser Matsukaze e até mesmo Cavalo, por exemplo. Entendeu? Entende? Dava para ser Matsukaze e algum outro sup mais novo, mais intermediário, que não ande de bengala, que não seja o tio Paulo. Saca? Sai fora, o Woz é muito melhor. Dog, o Woz, ele tá há 3 anos que ele não compete. Você falar que o Woz é muito melhor do que um player meio termo, você não sabe de nada, tá ligado?
O quê? O Oz, ele jogou 2024, começo do ano. 1/20, CBLOL Academy 2024, qualificatória. Ah, tá. Isso daqui é qualificatória. Isso aqui é qualificatória, meu coisas. Isso aqui é qualificatória. Ele não qualificou. Ele ficou do 9º ao 16º. CBLOL Academy Split 2. 2023, final do ano. Mas talvez ele jogou isso daqui? Deixa eu ver. A última partida dele foi na Liberty contra a Fúria, 2023, 6/8. Não era tanto tempo assim sem jogar, na verdade. Enxergo o que o Fiel aí comentou sobre o Oz. Mas eu ainda fico com a minha opinião de que eu preferiria contratar algum jogador mais meio termo do que contratar um player velho, tá ligado? Mas esse time, ele não tá fraco, ele tá um time bom. Ele tá um time ok, tá ligado? Ainda assim ele tá há 2 anos que ele não compete, né? Ainda assim é muito tempo. É muito tempo. O que vocês acharam? E tem o Kalec como coach, né? Tem o Kalec como coach. Acharam uma bomba o time? Eu não achei tão bomba assim, não. Acho que esse time aí pode beliscar playoff, tá? Tranquilamente. Tranquilamente pode beliscar playoff. Mas é isso, guys. Fica aí para vocês essa notícia, esse furozinho.